Transtornos de ansiedade na infância e na adolescência. Neste vídeo, eu, Dani Fioravante, psicóloga infantil há mais de 20 anos, quero te apresentar não um, não dois, não três, mas 7 transtornos de ansiedade que acometem as nossas crianças e adolescentes. Então, fica aqui comigo até o final que você vai descobrir muitas características importantes para você identificar nos casos que você atende. A primeira coisa que eu tenho para te falar sobre esse assunto é que, na verdade, nem sempre existiram a identificação, o diagnóstico. As características muitas vezes já estavam presentes, mas o diagnóstico de transtorno de ansiedade na infância e na adolescência nem sempre foi um diagnóstico possível. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial, por conta de todos os efeitos na população de maneira geral e também nas nossas crianças e adolescentes, que a gente começou a ter muito mais característicos aí os transtornos e os sintomas de ansiedade nas crianças e adolescentes. Mas foi só em 1975 que o Código Internacional de Doenças e só em 1980, então é bem recente, que o nosso DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, começou a identificar o que lá naquela época foi chamado de distúrbios de emoção em crianças e adolescentes. De lá para cá, tivemos várias versões do DSM e atualmente, na 5ª versão revisada e atualizada do DSM, que foi publicada no ano de 2022, nós temos a possibilidade de 7 transtornos de ansiedade para crianças e adolescentes. O primeiro desses transtornos é o transtorno de ansiedade de separação, que geralmente é muito característico de crianças menores, ali de 5, 6, até 7 anos de idade. E eu tenho visto, na verdade, principalmente atualmente, no ano de 2024, crianças que foram crianças que nasceram no período da pandemia, que sofreram um certo isolamento social, passaram por esse momento de medo de perda de entes queridos, de isolamento social. Tenho visto muitas dessas crianças que eram bebês ou que nasceram na pandemia de Covid-19 apresentando esse quadro de ansiedade de separação, que é justamente o quê? Esse medo excessivo de ficar longe das figuras de referência, seja do pai, seja da mãe, e além do medo excessivo, uma preocupação excessiva em perder essas pessoas. Então essas crianças estão apresentando, por exemplo, muita dificuldade de permanecer no contexto escolar, porque para elas ainda é muito difícil ficar sem a figura paterna, materna ou alguma figura de referência. Esse é o primeiro transtorno e que acomete aí crianças muito pequenas. Falando dessa dificuldade de adaptação escolar, não é um transtorno de ansiedade de adaptação, mas é um transtorno de ansiedade também, que é muito confundido com o transtorno do espectro autista, que é o mutismo seletivo. O que é o mutismo seletivo? Como o próprio nome diz, a criança, geralmente crianças pequenas também, se sente ansiosa frente a algumas situações sociais, escola como uma delas, não só frente a adultos, mas também frente a crianças de mesma idade, e aí essa criança, pela ansiedade, acaba não se comunicando nesses contextos, não porque ela não saiba se comunicar ou estabelecer uma boa interação, mas porque realmente ela se sente ansiosa nesses momentos e evita essa interação. E por isso, por evitar essa interação, por não se comunicar, eu tenho visto hoje muitas escolas diagnosticando essas crianças, na verdade, escola não diagnostica, mas encaminhando essas crianças como suspeitas de transtorno do espectro autista. Terceiro transtorno de ansiedade que acomete aí bastante as nossas crianças e adolescentes é a fobia específica. Como o próprio nome diz também, é o medo excessivo de algum estímulo ou situação muito específica. Então, medo de agulha, medo de elevador, medo de cobra, medo de repente de sangue. Então, é um medo muito específico de uma situação ou de um evento em específico. E aí, o que essa criança ou esse adolescente faz?
evita esse estímulo a qualquer custo. E evitando esse estímulo, muitas vezes ela evita também outras situações sociais e isso vai causando prejuízo na vida e no funcionamento dessa criança. E quando ela evita, quando ela sente medo, a gente está falando de medo excessivo. Não é, ai, tem um medo ali, um receio de avião, de elevador, não. Estou falando de medos excessivos que realmente levam a crises de ansiedade e que muitas vezes paralisam essa criança ou esse adolescente. Mas, além da fobia específica, nós temos um tipo também específico de fobia, que é a fobia social. Então, neste caso, essa aqui acomete principalmente os adolescentes. Esse adolescente ou até mesmo essa criança evita situações sociais. Então, a fobia que essa criança ou que esse adolescente tem é das situações sociais e com isso ele se esquiva de situações sociais e acaba tendo todo esse prejuízo também no seu funcionamento por evitar essas situações, por evitar a escola, por evitar sair ou interagir com os colegas, ir ao shopping e ter uma vida ali relativamente normal para a sua idade. Espero que você esteja gostando desse vídeo, tenho muito mais transtorno de ansiedade para falar para você, mas antes disso, se você está gostando desse vídeo, dá um like e aproveita, se inscreve no canal porque toda semana nós temos conteúdo de muita qualidade para você. E além da fobia social, nós temos também o transtorno de ansiedade generalizada. Esse seria o nosso quinto transtorno de ansiedade. E aí eu não estou dizendo de um evento em específico, mas sim estou falando de uma criança ou de um adolescente que tem uma preocupação excessiva na maior parte do seu dia com tudo. E se der errado na minha prova? Mas e se meu pai não vier me buscar? Mas e se eu não conseguir ir bem na educação física? Mas e se eu engasgar na hora de comer? Então é o tempo todo um estado de alerta constante. Então uma preocupação excessiva com vários elementos ao longo de todo o seu dia a dia que chega a causar sintomas inclusive físicos nessa criança ou nesse adolescente. E se a ansiedade generalizada é um estado constante de uma ansiedade para todos os eventos, em todos os momentos da vida dessa criança ou desse adolescente, nós temos também os ataques de pânico ou transtorno do pânico, que é o nosso sexto transtorno de ansiedade, que aí também se caracteriza por ansiedade, mas de maneira diferente. Na ansiedade, eu tenho como se fosse um platô de preocupação o tempo todo numa média. No transtorno de pânico, o que eu tenho? Crises intensas, mas a criança ou adolescente não sente essa ansiedade o tempo todo, porém quando essa ansiedade vem, é como se fossem picos avassaladores. Então vem essa sensação de ansiedade, com falta de ar, com palpitação, frente a algumas situações e depois dessas crises a ansiedade baixa. Então ansiedade generalizada, um platô médio, vamos dizer assim, e crises de pânico vem e depois essa ansiedade vai diminuindo. E por último, o último transtorno de ansiedade que pode aí acometer nossas crianças e adolescentes é o transtorno obsessivo compulsivo. Não é tão comum nas crianças, acontece muito mais com os adolescentes, mas pode acontecer com as crianças também. E como o próprio nome diz, o transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado por obsessões ou pensamentos. E aí, a partir desses pensamentos geram ansiedade e essa criança ou esse adolescente tem algumas compulsões ou alguns comportamentos para aliviar essa ansiedade, né? Lembrando de um caso que eu atendi, a adolescente de 15 anos entendia que se ela não tocasse o teto, nem sempre, tá? Esses pensamentos são reais, muito pelo contrário, muitas vezes eles são irreais, mas ela entendia que se ela não pulasse e tocasse o teto, poderia acontecer alguma coisa com algum membro da família dela. Isso fazia com que, mesmo na sala de aula, ela desse pulos ali na sala de aula, tentando encontrar o teto, e aí vocês já imaginam que tipo de situação isso gerava para essa adolescente no contexto ali da socialização dos amigos.
Enfim, a adolescente veio para o acompanhamento, conseguimos em conjunto, porque geralmente no caso da ansiedade a gente precisa de um trabalho aí multiprofissional, então nós conseguimos em conjunto com o psiquiatra a melhora dessa adolescente, como a gente consegue na maior parte desses casos também, mas para que a gente consiga isso a gente precisa estudar, entender, pesquisar e trabalhar muito bem. E se você precisa de ajuda para entender ou de ferramentas para atuar como psicólogo infantil e do adolescente, já sabe, é só me seguir aqui ou lá no Instagram no @dani.fioravante.